é muito legal. Existem coisas que só o tempo vai trazer para você. Eu acho que a gente precisa olhar o lado solar do envelhecimento. Uma coisa é alguém que olha pra gente e fala: você não tem mais idade para tal coisa. Isso é preconceito. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E nesse episódio a gente quer saber: você pensa na sua velhice? Ao passo que a nossa expectativa de vida aumenta, um número maior de pessoas tem compartilhado suas experiências com o envelhecimento, falando sobre o etarismo, o preconceito relacionado à idade, e mostrado que essa fase da vida pode e deve sim ser encarada e vivida de forma solar. Afinal, um spoiler: se der tudo certo, a velhice vai chegar para você. Mas mesmo com esse maior número de informações, o envelhecimento ainda é muitas vezes visto como algo desagradável, um assunto a ser evitado, o que pode fazer com que a gente não se prepare para a última fase da nossa vida. E isso em vários âmbitos: saúde, psicológico, financeiro, familiar, espiritual, social. O que é preciso planejar para envelhecer bem? Aliás, com tantas mudanças, ainda vale a pena dividir a nossa existência em juventude, meia-idade e velhice? Você já pensou que pode se arrepender mais pra frente de algumas decisões que toma agora? Para falar sobre esse assunto que envolve tanta coisa, eu tô aqui com a comunicadora, escritora, palestrante e produtora de conteúdo Cris Paz, que também é conhecida como Cris Guerra, mas mudanças de nome também fazem bem, né, Cris? Sim. Aos 52 anos, ela é uma das vozes brasileiras mais importantes no debate da longevidade e no combate ao preconceito etário. Cris, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Dandara. Prazer estar aqui. Eu falo que o meu envelhecimento tem me levado a lugares muito interessantes. Então, pessoal, pode envelhecer tranquilo. Também está aqui no Desenrola hoje o Edson Moraes. Aos 59 anos, ele é mestrando em Ciências do Envelhecimento, consultor de estratégia e conselheiro empresarial. Inclusive, aqui do The Summer Hunter. Edson, obrigado por estar nesse papo com a gente. Bom, obrigado, Dandara. É sempre um prazer estar com você e com todo mundo do Summer Hunter, né? Eu sou suspeito para falar que eu adoro a plataforma. Bom, gente, para começar, eu queria saber quando vocês começaram a pensar na velhice, assim. Esse assunto já era recorrente para vocês ou ele chegou a ser um tabu em algum momento? Bom, na verdade, quando eu estava com 45 anos, eu levei um pouco de susto, porque eu falei: eu tô mais perto dos 50 do que dos 40. Com 40 eu não tive o menor problema. Acho que na minha vida muita coisa aconteceu. Eu tenho um desarranjo com o tempo. Os tempos da minha vida são um pouco diferentes dos tempos habituais das vidas da maior parte das pessoas. E com 45, eu me sentindo muito jovem, feliz da vida, eu me vi impactada por essa informação. E falei: acho que eu vou falar sobre isso, né? Eu já era uma produtora de conteúdo, já compartilhava muito a minha vida por conta de outros acontecimentos. E aí eu comecei a pensar nisso. Mas quando eu fiz 50, foi assim, muito engraçado. Porque eu falei: mas como assim eu fiz 50? Eu continuo uma menina. E eu não tenho essa visão ruim sobre o envelhecimento, porque eu tive bons exemplos na minha vida. Tive uma avó, a vovó Juju, minha avó paterna, que morreu aos 95, muito jovem, do ponto de vista de, né? Eu não gosto de usar a palavra jovem para sintetizar isso, mas muito viva, né? E ela era uma pessoa muito curiosa, então eu tenho uma visão muito boa. Eu acho que dá pra gente viver a vida, existem possibilidades de você viver bem a vida. Mas é claro que eu comecei a pensar naquilo que eu tinha feito ou não, para o meu bom envelhecimento. Então, acho que foi esse marco aí, entre os 45 e os 50. Bom, eu sempre lidei bem com a questão do envelhecimento, com a velhice, vamos chamar. Eu sou filho temporão. Eu nasci, meus pais tinham 42 anos, né? O que há 60 anos atrás não era uma coisa muito comum. E às vezes até sofria-se um certo preconceito em relação a isso. E eu acho que pelo fato de eu sempre ter convivido com pessoas mais velhas, eu aprendi a lidar com as pessoas mais velhas. De alguma forma, é uma coisa muito empírica ali, muito do dia a dia. Né? Assim, acompanhei o envelhecimento dos meus pais. Meu pai até morreu cedo, com 70 anos. Minha mãe foi até os 88, mas também com muita vitalidade, com uma vida muito ativa, né? Assim, um bom astral, né? Uma cabeça muito boa. Então, eu sempre lidei com essa questão e hoje lido também. E envelhecer, para mim, não é um problema. Né? É uma coisa muito prazerosa, né? Assim, questão cronológica, o tempo acontece e a gente vai aprendendo a contar os anos. Mas eu acho que o mais interessante é poder entender que isso não nos limita. Isso abre outros
outros campos, né? Outras perspectivas, que eu acho que é o grande barato do envelhecimento. É onde a gente se coloca dentro desse espaço, né? Dentro desse tempo. Como a gente encara tudo isso, né? Exatamente. Sem dúvida. Né? A gente pode... E vocês devem conhecer também pessoas com 30 e poucos anos que você olha e fala, nossa, a pessoa é um velho, né? Uma velha. Ou seja, pensa como tal. Né? Eu, quando era mais nova, eu era muito mais velha. Sabe, eu costumo dizer isso. Quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. Hoje eu sou uma pessoa muito mais viva, muito mais divertida do que eu era antes. Eu era muito ranzinza quando eu era bem mais nova. Você sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas você está falando, eu me enxergo aí, sabe? É uma coisa que, se eu olhar, eu tenho uma carreira, trabalho há mais de 40 anos, tive um período da vida, tive uma vida executiva, né? Onde eu, dentro desse teatro, que é o mundo corporativo, eu acho que eu me colocava numa posição muito mais séria do que eu realmente era, né? E me fazia, talvez, ter uma percepção da vida de uma forma como pessoas supostamente muito mais velhas teriam. Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, mas é interessante essa reflexão, esse item que você traz, esse ponto. É muito interessante, né? Porque a gente... É aquela famosa frase, né? De falarem, você não tem mais idade pra isso, né? E é interessante vocês trazerem esse oposto, né? Porque, assim, claro que envelhecer é biológico, né? Sim. Mas também tem uma parte de estado de espírito, não tem? Tem. Vocês acham que hoje ainda existe essa coisa de, pela data que você tem no RG, você não pode ter certas atitudes? Isso vai desde uma roupa que você vai vestir, né? Até como você vai agir. Vocês sentem ainda isso? Vocês sentem isso desse estado de espírito, né? Também? Eu acho que isso está muito claro, muito delimitado, né? Outro dia eu até escrevi um texto que diz, falando o seguinte: essa frase dita para mim, você não tem mais idade para isso, ela é um insulto. Agora, eu acho que eu posso me libertar quando eu falo, eu não tenho mais idade para isso. Porque é quase que uma libertação. Existem coisas que na minha idade eu não quero mais. E isso é maravilhoso. Eu acho que o envelhecimento, ele também é um exercício de curadoria. De dizer aquilo que você não quer mais para você, aquilo que você quer. É um exercício de limpeza, assim. Você vai selecionando o que você quer para a vida. E eu falava isso para minha avó. Quando a vovó falava umas coisas engraçadas, ela falava assim: viver muito é falta de higiene. Essas coisas assim, bem preconceituosas. E ela falava assim, não, porque eu tenho um compromisso para ir, eu não quero ir. Eu falava, vó, envelhecer é saber escolher. Você pode falar não. Então, eu acho que existem vantagens em ter idade, uma determinada idade. Tem coisas que eu não quero mais fazer. Então, para eu falar, eu não tenho mais idade para isso, é maravilhoso e libertador. Agora, alguém falar para mim, você não tem mais idade, quem é essa pessoa? Quem sou eu para falar que você não tem mais idade para isso? Mas existem, essa patrulha existe o tempo todo. Eu acho que sim, eu acho que essa patrulha ocorre, e às vezes ocorre de uma forma que aparentemente seria uma coisa bacana, né? Protetora. Não, e tem aquela história, por exemplo, falar, nossa, você tá tão bonita, nem aparenta a idade que tem. Gente, você tá bonita, ponto. Não precisa complementar, por que isso? Porque a hora que eu falo, né, você não aparenta a idade que tem, isso é um preconceito. Ou seja, pessoas da sua idade, ou nesta idade, deveriam estar acabadas, né? E a pessoa não pode estar mais bonita justamente porque ela está mais idade, com mais idade. Esse é o ponto. Né? Eu acho que assim, porque essa questão não tem a questão cronológica que a gente não vai vencer, e o tempo é o tempo. Mas eu acho que tem uma questão disso que a Dandara traz, do estado de espírito, né? Que eu acho que isso conta muito ponto. Ou seja, como eu me coloco frente às coisas, né? Como eu me coloco frente à vida. Claro, eu acho que a idade vai trazendo, às vezes, algumas limitações, às vezes até físicas. Sim. Né? O organismo vai, né? Tem coisas, né? Tem órgãos da gente, né? Aquela história, a visão é muito curioso. Você passa dos 40 anos, a visão, ela dá um tombo, né? É uma coisa assim, você está enxergando super bem num dia, no dia seguinte você não enxerga mais de perto, né? O que é isso, né? De onde vem esse negócio? Porque, foi feita, sei lá, ela dura bem 40 anos. Tá bom, mas vamos prolongar isso de alguma forma. Para isso, eu acho que tem tecnologia, medicina, daí nos ajuda com essas coisas. Então, eu acho que olhar para isso, mas até isso, olhar com naturalidade, entender o seguinte, tá bom, isso me constitui, isso faz parte. Né? Claro, o que eu puder fazer de controle, de contorno, né? E eu vou empurrando essas questões, ótimo, me beneficio disso. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? De cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de tudo. Mas chega uma hora que isso se apresenta. Tá bom, como é que eu incorporo isso? Como é que eu acolho isso? E eu acho que você trouxe um ponto, Cris, muito importante, que é o seguinte. São duas coisas. Uma coisa é alguém que olha pra gente e fala, você não tem mais idade para tal coisa.
Isso é preconceito. Se eu falo não para alguma coisa, e não só por conta da idade, e isso é uma coisa que eu acho que a maturidade nos ajuda muito, né? Você começar a fazer escolhas, né? E se permitir fazer escolhas e desejar fazer escolhas que sejam benéficas, né, para si. Então, ou seja, determinada, seja na questão da roupa que vai utilizar, seja no tipo de trabalho que você vai fazer. Claro, pode ser um privilégio, poder dizer não, às vezes sim, mas em geral, eu acho que a idade vai nos permitindo, o tempo vai nos permitindo olhar para as coisas e falar, escuta, isto eu não tolero mais. Esta questão eu não quero mais. Sim. Por você se conhecer mais, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, porque eu acho que a gente se conhecer mais é uma grande dádiva, né? E eu queria falar uma coisa engraçada, mas que eu acho que é verdade mesmo. A minha vista cansada começou com 43. Ela não foi com 40. Ok. Aí com 46 eu comecei a ter dificuldade também para ver de longe. Então eu tenho vários óculos, até porque eu coleciono óculos, acho óculos um recurso estético maravilhoso, para moda é maravilhoso e tudo mais. Então eu tenho, mas eu uso pouco. E a minha oftalmologista falou comigo assim, Cris, a sua receita de óculos é de 43 anos e você tá com 52 e continua a mesma receita, porque eu uso pouco, né? Mas, independente disso, eu acho que a vista cansada é uma gentileza da natureza, porque a gente não vê, assim, arruga, porque eu acho que essa coisa do envelhecimento, ela assusta pra quem fica muito tempo sem ver a gente. Eu me vejo no espelho todo dia, eu não me assusto tanto com o meu envelhecimento, porque todo dia eu tô ali, olha, um dia seguinte, olha, tô cansada, hoje tô melhor, mas eu acho que o envelhecimento assusta pro outro, né? Até a Simone de Beauvoir que tem uma frase dizendo isso, né? Velho é o outro, né? A gente se assusta muito com o envelhecimento do outro. E a gente precisa se acostumar com isso. Claro. A questão é, todo dia a gente está envelhecendo. E não somos só nós, que temos 50, 60, 70, 80. É também a criança de 1 ano. Então, o envelhecimento acontece na hora que você Total. nasce, né? Você Não, nasceu, você começa a envelhecer. E O é muito embrião interessante. envelhece. E é muito interessante isso da gente olhar, né, mais para olhar de uma forma solar e de uma forma saber que a gente pode olhar de uma forma mais positiva e também pontuar esses preconceitos, né? Porque é isso. Acho que há um tempo atrás a gente pensava no etarismo muito como ou um abuso psicológico, uma agressão física, e na verdade ele tem formas muito mais sutis de acontecer ali, sim. né? Então, é isso, né? Falar que alguém não tem idade mais para isso, ou até ligar uma pessoa mais velha a estereótipos, por exemplo, né? Como acontece muito com pessoas idosas de ligar algo mais infantilizado, né? E a gente passava muito despercebido por nós, né, sobre isso. E que bom que as pessoas estão falando mais. E aí eu queria saber de vocês, assim, com as pessoas falando mais sobre esse assunto, vocês acham que a gente avançou? No que vocês acham que a gente ainda precisa discutir mais sobre etarismo? Como que a gente tá nesse processo? Eu acho que a gente está no começo da matéria. Acho que a gente está no primeiro semestre dessa disciplina. Porque se a gente parar para pensar no machismo, no próprio racismo, né, na luta antimachista, na luta feminista, na luta antirracista, a gente está tão no começo ainda. E no caso do etarismo, que engloba todo mundo, né, porque o etarismo a luta contra o etarismo deve ser a luta de todos, né, porque eu posso não me incomodar, eu como uma mulher branca, eu posso falar, não, tô nem aí pro racismo. Não é problema meu, né? Quer dizer, aliás, é um problema meu, porque o racismo é um problema do branco e não do preto, né? Mas eu posso ter esse olhar egoísta. Mas um dia eu vou ser uma mulher mais velha, né? Então, não tem como. É uma causa que diz respeito a todo mundo. Então, eu acho que etarismo, combate ao etarismo, tem que ser ensinado na infância, é uma coisa que precisa. Mas até chegar lá ainda vai demorar muito. Eu acho que a gente tem avançado em falar sobre esse tema. Eu acho que a gente já conhece esse tema, mas ainda tem muita coisa para avançar nesse sentido. E você falou uma coisa importantíssima, só complementando, que eu acho que são os pontos sutis, né? Tem um caso que eu já vi, que eu acho que deve acontecer demais, da mulher com 68 anos, teve uma queda, vai no hospital, e aí lá no hospital falam, mas você não tem idade para ficar andando sozinha. Gente, às vezes a mulher tem idade, com 80 anos, para dirigir, entendeu? Às vezes ela tem com 90, ela é uma mulher independente. Então, existem questões em que o etarismo se manifesta que não tem a condição de você entender se aquilo é ou não etarismo, porque depende muito da condição física de cada um, né? E tem a questão que eu acho que a gente não pode esquecer, que a gente precisa falar sobre preconceito e tudo mais, mas a gente precisa falar sobre pessoas que não têm o direito, por falta de condição financeira, de envelhecer bem,
Aquela pessoa que, Total. se eu tiver, eu tenho 52, quase 53, uma pessoa mais simples, que teve muito menos condição financeira, provavelmente ela está aparentando muito mais idade, porque ela teve que ralar muito mais, e ela não vai ter acesso à reposição hormonal, uma série de coisas, né? Isso é muito cruel. Não, tem até… Desculpa, né, Edson? Nem deixei você falar, fiquei Não, mas empolgada aqui. Só complementando Mas o esse assunto empolga assunto, mesmo. que é super importante também, né? Tem até pesquisas mostrando como pessoas de bairros mais periféricos, né, têm uma expectativa de vida muito menor Muito do que menor. bairros Sim. de classe média, classe alta. E aí você empilha isso com É. racismo e machismo, Pessoas né? trans com uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil, né? É assustador, é né? assustador. É assustador. Eu acho que, acho que pegando um gancho na sua fala, Cris, eu acho que tem algumas questões. Primeiro, o etarismo, ele é um termo que a gente usa hoje. A gente se refere às pessoas mais velhas, mas ele ocorre para todas as idades. O termo etarismo, ou seja… nas duas mãos, nas dois duas mãos, sentidos. ou seja, um adolescente pode sofrer de etarismo, onde… Né, se alguém chegar e falar, não, isso daqui não é para você, não é para sua idade, e há coisas que realmente não são, mas não por conta desse preconceito, por conta de, às vezes, alguma classificação. Mas eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que olhar para isso, né? Como a Cris colocou, da mesma forma, sou homem, branco, cis, hétero, de classe média alta, etc. Eu não sei o que é preconceito, do ponto de vista, né? Dentro desse meu lugar no mundo… Se você não procurar saber, você não sabe. Não sei. Claro, se eu não me interessar por isso, não for atrás e não trabalhar para evitar as questões, né, trabalhar as questões de diversidade e inclusão, eu nunca vou saber. Agora, todos nós sofreremos de alguma forma etarismo, né? Eu lembro que a primeira vez que uma menina, de ser minha filha, tinha 15 anos, ela se levantou no metrô para eu sentar, né? E eu entendo que ela fez isso, não foi nem um pouco de preconceito, ao contrário. Foi uma gentileza. Pessoa, mas super gentileza, né? Chega um senhor, né? Grisalho, né? No metrô, e tá parado ali em pé. E eu tava ali numa boa, não tava procurando um lugar para sentar. A hora que ela levantou, eu juro para vocês, eu desci na estação seguinte. Não era a minha estação. Foi uma coisa que te impactou, né? Eu, quando fui chamada de senhora também, quando eu tava com o cabelo grisalho, entrei num avião e a gente tava usando máscara. E aí, a menina do meu lado, ela falou, a senhora quer ajuda? Gente, aquilo acabou comigo. Porque o tipo de… E você vê que a pessoa tá fazendo isso. Isso não é um preconceito. Isso é uma questão até de educação. Acho perfeito. Também educo os meus filhos para que sejam gentis, atenciosos com todas as pessoas, não só com as mais velhas, mas em particular, às vezes, com as mais velhas, podem requerer uma atenção diferente. Mas o grande problema é quando isso entra na sociedade com outros olhos, né? Quando a gente começa a olhar para a pessoa mais velha e enxergar ali, né, limites que às vezes não existem. E isso acontece com coisas banais, né? Desde essa questão do convívio, né, da rua, etc., como coisas mais sérias, por exemplo, onde até muitas vezes numa consulta médica, né, ou seja, uma pessoa vai com um filho, né, isso é comum, né, vai uma pessoa idosa, 70 e poucos anos, com um filho de 40 ao médico, e muitas vezes o médico só conversa com o filho, com a filha. Isso é de uma falta de respeito. Primeiro que não tinha que estar o filho ali junto, né? A consulta é com a pessoa idosa, faça a consulta, depois quer dar uma satisfação para o filho, até para dizer, olha, a medicação foi essa, etc. Eu acho que isso também é uma questão de respeito. Isso vale para qualquer circunstância. Então, vale… Como que a gente lida com os idosos que estão dentro da casa da gente? Né? Como eu lido com, né, os meus pais, os meus avós, né? Hoje, muitos jovens, né, com os bisavós, né, que isso a gente vai cada vez mais, né? Ou seja, a longevidade é uma coisa que é um ponto importante que está acontecendo graças à tecnologia, né, à ciência, à saúde pública, etc. Eu acho que isso tem ajudado bastante em todas as classes sociais. Claro, concordo com a Cris também, que eu acho que tem essa questão. Em função de classe social, a gente vai tendo… As coisas não são iguais. A gente não tem uma sociedade igualitária. Né? E isso a gente precisa ir atrás para resolver. Né? Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões. E é muito interessante vocês falando muito dessa visão do jovem, também da pessoa jovem para a pessoa mais velha, né? Porque a Miriam Goldenberg, até, né, que é uma super estudiosa nesse tema também, fala muito… Ela fala que, às vezes, ela sente que existe um verdadeiro pânico ali das pessoas mais jovens em envelhecer, né? Um pânico… e aí eu fico pensando e queria conversar com vocês sobre isso também. De onde será que vem esse pânico? Assim, vocês, por exemplo, falaram que tiveram exemplos muito positivos, né? Perto de vocês, assim, de um envelhecimento. Mas assim, será que é de uma suposta ideia de que a gente está mais perto da finitude? É uma pressão estética? É tudo isso junto?
Eu tenho as minhas hipóteses. Eu acho que a gente não quer, muitas vezes, as pessoas não querem conviver com pessoas mais velhas para que elas não lembrem a nós que nós vamos envelhecer, né? O meu cabelo branco, quando eu usei cabelo branco, incomodava muita gente, porque lembrava as pessoas que elas tinham cabelo branco. Quer dizer, hoje eu tô pintando, tô feliz, mas eu fiquei 4 anos com cabelo branco e eu sentia que às vezes esse cabelo, né, incomodava as outras pessoas. E depois que eu voltei a pintar, as pessoas falavam assim: agora você pintou? Não, eu posso pintar a hora que eu quiser, eu posso não pintar a hora que eu quiser. Eu acho que a gente... também. Exatamente, né? E eu acho que a gente tem, eu vou falar por mim, eu acho que a gente tem pavor de muitas coisas. A finitude é um grande fantasma na nossa vida, né? E eu vou falar, assim, como alguém que está envelhecendo, não é fácil mesmo pensar que sua vida, né, que você tem menos tempo pela frente do que tempo vivido. Não é uma coisa, é bom ter um psicanalista perto, sabe? Assim, eu recomendo, porque é uma questão, Claro. né? Então, assim, sim, acho que a finitude é uma questão. Acho que eu perdi meus pais muito cedo. Perdi minha mãe com 55, eu vou fazer 53, imagina. Ela teve câncer de mama, ficou 2 anos. E meu pai com 64, 7 anos depois que a mamãe. Ele teve câncer de pulmão, ele era fumante, era cardiologista e fumante. Olha que coisa, né? Uau. Então, assim, pra mim, envelhecer é uma grande vitória. Mas também tem esse lado que você começa a ter mais medo das doenças e medo de coisas, né? Então, assim, acho que tem algumas coisas no envelhecimento que nos assustam muito. A questão da finitude, a questão de poder ficar dependente de alguém, a possibilidade de uma solidão. E uma coisa que tem acendido muito pra mim, mas acho que as pessoas não estão ligadas a isso. Acho que talvez seja mais pra quem tá passando por isso. Que quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo pessoas. A frequência com que você vai perdendo pessoas é maior. E isso assusta, isso é doído. Isso assusta, e eu acho que isso faz com que uma das coisas que a gente precisaria trabalhar socialmente é a questão intergeracional. Né? Assim, porque isso deprime muito a pessoa idosa. Quando a gente começa a perder os amigos, né, o que acaba acontecendo? O ciclo social acaba. Ele vai diminuindo. Então, existe uma tendência, né, da pessoa começa a se isolar, ela vive com um número menor de pessoas. Quando a gente favorece, né, as ações intergeracionais e permite que gerações distintas comecem a se relacionar, seja numa questão cultural, social, no trabalho, no esporte, no que for, eu acho que isso facilita porque eu acho que todos aprendem. É que, assim, a hora que a gente favorece a questão intergeracional, isso torna, eu acho que todo o processo mais suave para todos os lados. Agora, eu só queria trazer um ponto que eu não vejo, que é uma coisa que gera pânico, talvez o envelhecimento, mas eu acho que gera muito mais uma negação. Eu acho que o grande processo é da negação. E eu atrelo a isso, eu arrisco dizer, né, assim, que isso tem um dado cultural muito sério, principalmente ocidental. E talvez nós latinos, né, países, né, onde tem essa questão da exuberância, do valor da beleza estética, etc. Quando a gente vai para os orientais, não precisa ir longe, vai para os indígenas. Europa, né? A própria Europa, o povo também lida melhor com o envelhecimento, parece, melhor, né? Os orientais lidam muito melhor, até o contrário. Você pega tribos indígenas, né, assim, eu acho que tem uma questão de respeito aos mais velhos, né? Tem uma questão oriental, tem uma questão de respeito aos mais velhos, ou seja, não é um incômodo, é até né? Ou seja, é alguém que eu tenho que reverenciar. É uma glória, é uma conquista. Né? É uma conquista. A gente sabe, eu trabalho muito, né? Trabalho com orientação de profissionais, etc. A gente entende que vai ficando cada vez mais difícil esse processo de recolocação profissional, isso é fato. Está melhorando? Sim. Muito, né? De uma forma sutil, exato. Tem melhorado, principalmente acho que empresas multinacionais trazem esses conceitos de fora, o que nos ajuda aqui. O que a gente tem que trabalhar são todos os elementos juntos. Então, você tem que trabalhar a questão da visão do empregador, que é esse processo de como que eu acolho, como que eu trago gente mais velha que vai dar um retorno para o meu negócio. Para o próprio empregado, vamos dizer assim, a pessoa que está trabalhando, né, que também tem uma questão que eu discuto isso muito, que não adianta você com 50 anos querer o mesmo emprego que você tinha aos 30. Isso não existe. Né? Então você é outro, o mundo é outro, as empresas são outras. Então você tem que olhar o seguinte, o que o mercado demanda hoje? Que tipo de profissional é necessário na minha área de interesse?
Como eu me coloco frente a essa área? E tem um terceiro elemento, então tem o empregador, o empregado e o poder público, né? E a gente tem que ter políticas públicas para lidar com isso, para poder favorecer esse processo. A gente começou a conversar sobre isso, está bem incipiente, né? Tem que se discutir muito mais, a gente vai ter que aprofundar isso muito mais, porque o que a gente está falando aqui é de diversidade e inclusão. Com as pessoas mais velhas também. E eu acho que diversidade e inclusão, a gente não pode falar da tal palavra tolerância, porque ninguém precisa tolerar ninguém. Não. No mercado de trabalho, você tem uma pessoa de 60, 70 anos, que é uma biblioteca viva a respeito da própria empresa, uma pessoa que já viveu muito. Essa pessoa, eu nem sei se a palavra é produtividade. Às vezes, nesse momento, essa pessoa é super importante para a empresa, porque ela vai trazer talvez a memória da empresa, se ela estiver na mesma empresa há muito tempo. Ela vai trazer uma vivência, uma capacidade de ter uma frieza diante de situações mais difíceis. Então, assim, o que eu acredito é que, em vez de a gente pensar que a gente está envelhecendo e perdendo, a gente está envelhecendo e aprendendo mais, vivendo mais experiências, e a gente pode mudar de lugares. Eu enxergo assim. Eu, com os meus 50, me sinto muito mais capaz de fazer várias coisas que eu não fazia aos 40 nem aos 30. Tudo bem, aí você tem algumas limitações físicas, então você tem que mudar a sua forma de vida. Mas eu acho que eu consigo me envolver muito mais em muito mais assuntos e com muito mais autoridade e tranquilidade do que eu fazia com 40. Então, assim, a gente precisa enxergar que tem uma evolução e não uma perda, né? Sim. Total. Cris, a gente já falou, você falou um pouquinho, né, de ter o cabelo branco por um tempo que você teve, e a gente falou um pouquinho aqui sobre estética, né, e eu acho que é uma coisa que pesa muito mais ainda, né, para as mulheres, né. Sim. Inclusive teve um filtro do TikTok que viralizou esses dias, que era um filtro super real, que mostrava você mais velho ali, né, uma suposta aparência sua mais velha. E é muito louco, assim, porque a reação das meninas mais novas era: meu Deus, vou fazer de tudo pra não chegar nesse estado, né? Nesse momento aqui, né? Como você enxerga essa pressão, assim, estética pras mulheres no envelhecimento? E como você lida com ela também, pessoalmente? Eu acho que é um mix, assim. Tem hora que eu me vejo um pouco vítima disso. Eu acho que… no caso do envelhecimento, para a mulher, né, o etarismo, no caso da mulher, ele também é um prolongamento do machismo, né? Porque a mulher é muito menos dona do seu próprio corpo, né? Então, muitas vezes, parece que a mulher não é um indivíduo, ela é um serviço de atendimento ao consumidor, né? Ou ela tá gorda demais, ou ela tá com o cabelo branco demais, ou ela tá magra demais, ela tá, né, com muita ruga. Então, parece que o tempo todo ela tem que ficar dando satisfação. Eu lido com isso de uma maneira bem positiva diante do quadro que a gente tem lá fora, porque quando eu era mais nova, eu já não era padrão de beleza, então eu aprendi a encontrar minha beleza. E eu acho que as mulheres que são muito bonitas desde novas, né? Você pega uma mulher muito bonita, tipo a Bruna Lombardi continua bonita, maravilhosa, linda, querida demais. Mas assim, se uma mulher está muito pautada na sua própria beleza, né, ou talvez no que é o padrão de beleza, porque hoje em dia a gente também está mudando, entendendo que a beleza é muito diversa, né, ela tem a perder com o envelhecimento. Eu, por exemplo, eu acho que algumas coisas do tempo são interessantes, assim, essas ruguinhas do lado do olho, eu acho bonito, assim, eu acho bonito, né? A pálpebra já não me agrada muito, tem hora que eu olho e falo, gente, isso é estranho, ela tá dobrando em duas, né? Mas, quando eu estava com 47, eu tive a oportunidade de usar Invisalign. Meus dentes sempre foram tortos, os caninos encavalados, e as minhas irmãs mais velhas usaram o aparelho depois dos 40, mas aí tiveram que arrancar um dente. Eu falei, não, gente, com 40 não vou arrancar dente, não. E o Invisalign foi super fácil. Em 5 meses, meu sorriso virou outro. Não que tenha mudado a minha característica, porque isso era uma coisa importante, mas ele ficou mais alinhado, ficou mais harmônico. Então, foi muito legal ganhar isso. Então, hoje, né, por exemplo, eu tô loura. Eu só tô loura, ou loura escura, porque a base do meu cabelo é branca. Porque quando eu era mais nova, eu tentei várias vezes descolorir o cabelo e ficava horrível eu loura. Não, ficava um louro amarelo. Agora eu fiquei quase 4 anos com cabelo branco e aí cansei. Terminei um relacionamento, estava a fim de dar uma renovada. Falei, gente, aí coloquei esse tom. Eu falei, vou ficar 147 anos loura. Porque eu tô adorando. E essa loura não seria possível há mais tempo. Então, assim, isso é muito legal. Existem coisas que só o tempo vai trazer para você. Eu acho que a gente precisa
olhar o lado solar do envelhecimento, Sim. entende? Assim, na vida, de uma forma geral. Porque senão, se você olhar as partes ruins, gente, nascer fica difícil. E tá aí também a importância de falar sobre isso, né? Claro. Por exemplo, percebo, Cris, que hoje em dia tem se falado muito mais também sobre a menopausa, né? Que era Sim. algo que as mulheres antes chegavam e ficavam perdidas, né? Às vezes nem sabiam que estavam chegando, né? Olha, vou te falar, a menopausa é uma questão que a gente fala tão pouco sobre ela, que eu entrei na menopausa, eu acredito que tenha sido aos 47. A gente nunca sabe, né? Porque que a última menstruação, a gente só sabe que a última, 12 meses depois você ficou sem menstruar, né? Então eu acho que foi aos 47. E aí eu comecei a fazer reposição e tudo mais, mas eu não entendi muito bem o que era menopausa. Foi um trem que passou em cima de mim e não anotaram a placa. Então, assim, eu tive muita oscilação de humor, que eu não entendi que era culpa da menopausa. Uma série de coisas, né? Muito cansaço físico. Até você entender aquilo por que você passou. E tem um dado, que eu não sei, esse dado veio da Laila Valias, que é uma estudiosa sobre economia prateada, que eu respeito muito, uma mineira que está aqui em São Paulo. Ela descobriu esse dado, mas eu não sei falar a fonte do dado, mas eu acho ele muito estarrecedor. Uma mulher, em 1962, entrava na menopausa por volta dos 57 anos, em média, e a expectativa de vida dessa mulher nessa época era 59. Então, ninguém estudava a menopausa. O médico fazia assim, páginas de livro de medicina, menopausa. Ele virava, porque era o fim da vida. Hoje em dia, uma mulher entra na menopausa, em média, aos 51 e vive até os 80. Então, a gente vai viver a maior parte da nossa vida na pós-menopausa. E a gente vai ter que ter vida boa, vida com qualidade. E a gente está aí vivendo, eu estou na pós-menopausa, né? Não fiz reposição, parei, vou ter que tirar meu útero. Quer dizer, cada mulher tem uma história. Mas entender o que é a menopausa, você precisa achar um médico ou uma médica. Eu acho mais legal que seja uma médica, porque ela também, se ela estiver passando por isso, melhor ainda. Para ela entender o que você está passando. Porque muita gente ainda está ligada a pesquisas antigas, contra a reposição hormonal, com vários dados, né? Tem quem não possa. Gente, é um mundo à parte. A menopausa é um outro universo que você entra, você pode falar. E a questão do trabalho. No trabalho, a menopausa também precisa começar a ser falada. Na semana que vem eu tenho até uma palestra numa empresa que quer falar sobre isso, e isso cada vez mais é importante. Por quê? A mulher, ela já enfrentou um preconceito na época que ela estava na idade reprodutiva. Eu lembro quando eu fui falar com o meu chefe que eu estava grávida, parecia que eu estava contando para ele que eu estava roubando o caixa da empresa. Sabe, assim, parecia que eu estava ofendendo ele. Aí você passa da idade reprodutiva, você entra na idade da menopausa e muitas vezes você está passando por coisas que você não tem noção. Existem mulheres que acham que estão tendo burnout quando na verdade estão passando pela menopausa. Então é preciso falar sobre tudo isso. Para a mulher, são montanhas e montanhas de desafios pelos quais a gente tem que passar. Mas não tem outro jeito, a gente precisa falar sobre isso. A minha cunhada, eu tenho um podcast que eu fiz sobre a menopausa, né? O podcast que eu fiz no meu podcast, que, aliás, eu tenho 3 podcasts e um é só sobre menopausa com uma médica. Minha cunhada fez o meu irmão ouvir o episódio inteiro. Muito bom. Achei muito legal. É fundamental, porque Não é? não se discute isso. Ou seja, está dentro da história do machismo. Trazer essa discussão da menopausa para o mundo masculino e discutir isso abertamente e profundamente é fundamental. Fundamental. Edson, um dos seus temas de tudo é a questão financeira na velhice, né? Isso. Que, assim, dinheiro já é um tabu. Como a gente falou, velhice também, a gente foge desse assunto, ou seja, os dois juntos, né? Complicado. Os brasileiros estão se preparando financeiramente para a velhice? E mais do que isso, qual é a importância de se preparar financeiramente, né, para essa fase? Então vamos lá. Não, os brasileiros não estão se preparando para isso, até porque a gente tem questões que eu avalio, assim, questões culturais até e de muito preconceito. Quando a gente fala tudo que é ligado ao dinheiro, ou ele traz uma questão muito ligada ao apego ou à aversão, usando 2 termos budistas para isso. Ou seja, ou pessoas muito apegadas, quero dinheiro, ou aversão, não, dinheiro nem me conte, não quero saber, não fale sobre isso, etc. A questão da gestão financeira das pessoas foi me assustando pela ausência, né? A gente não é ensinado a isso. Exatamente, esse é o primeiro ponto. Quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu fui me assustando, eu falei, eu quero entender, em grande parte, como que as pessoas mais velhas se planejaram para isso. Se você pegar, por exemplo, um estudo da OMS, que mostra que, por exemplo, em 2050, no mundo, você vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que de 0 a 14. Então, ou seja, aquilo que era uma pirâmide populacional, nos anos 70 ou antes,
Hoje, virou um tubo, né? Ou seja, você tem uma base, se a gente pega o índice de nascidos vivos em São Paulo, por exemplo, do ano 2000 para cá, é uma curva descendente. É mais gente vivendo mais por mais tempo. O nosso modelo previdenciário, ele está fadado ao insucesso, porque não vai dar conta. Então, assim, a base, o nosso modelo é a base sustenta o topo. Não precisa nem fazer muita conta. Se eu tenho uma base menor, um topo cada vez maior por mais tempo, eu não vou ter condição de dar conta disso. Então, o que ocorre? Se as pessoas não começarem a pensar no seu... E veja, quando eu digo no planejamento financeiro, é muito mais uma consciência financeira, muito mais uma consciência desse envelhecimento do que fazer conta. É muito mais a questão de comportamento e de percepção, de uma questão até como é que as pessoas enxergam o envelhecimento. Quando você olha para esse processo, a gente vai ter que estar preparado para lidar com isso, assim, de várias formas. Então, assim, como é que eu me preparo para o envelhecimento? Como é que eu me preparo do ponto de vista de saúde, né, de saúde física, né? Como é que eu preparo de saúde mental? Como é que eu preparo de recursos? E recursos, eu estou falando de 3 coisas: grana, né, tempo e a energia, né, que eu vou precisar desses recursos cada vez mais e vou precisar disso na velhice. E como é que eu trabalho políticas públicas para isso? Como é que eu trabalho políticas públicas para lidar com o ambiente? Né? Você já vê nas cidades do Brasil, as calçadas que a gente tem? Então, se a gente vai ter uma situação, também está previsto em 2050, a gente ter 1/4 da população dos grandes centros, uma cidade como São Paulo, vai ter mais de 60 anos. É muita gente. Então, assim, quando a gente pensa o lado financeiro, Dandara, trazendo para esse tema, você vai ter, ou as pessoas se preparam, eu costumo dizer, né, a sua geração, a geração dos meus filhos, eu chamo de uma geração de inaposentáveis, porque a estrutura não vai dar conta, tem que se transformar. Então, para isso precisa ter política pública, a gente precisa reivindicar essa mudança. Então, mas também é importante que a pessoa se prepare para isso. E o se preparar significa não só guardar dinheiro, eventualmente sim também, mas ter consciência do que vai acontecer. E não ficar naif em relação a isso. É não ficar ignorando que a velhice vai chegar em determinado momento, e aí? E eu vou... Como é que eu vou fazer? Então, se a pessoa não tem uma consciência que ela precisa se estruturar, primeiro, saber que ela vai ter que ter uma carreira, ou múltiplas carreiras, ela vai ter que se transformar dentro da carreira, para ela fazer muitas coisas. Então, ela descobrir o que é relevante para ela, o que é importante, o que ela pode fazer, o que é necessário que ela possa contribuir, para ela poder ter prazer no trabalho, ter renda no trabalho, por longo prazo. Por longo prazo, porque não vai dar para pensar que você vai se aposentar cedo, né? Até porque se aposentar com 50, 60 anos é uma coisa horrível, porque daí você ainda vai viver quantos anos ali fazendo o quê? Então, se você não tem propósito, isso envelhece, eu acho. Isso envelhece a mente, né? Ou seja, se o espírito, né, da pessoa vai se comprometendo, vai ficando comprometido com isso. Então, eu acho que quando a gente fala da questão financeira, ela é muito mais ampla. Como eu vou lidar, inclusive, com as carências e com as ausências. Né? Sim. Não é fácil, mas a gente precisa olhar. Então, eu costumo dizer que eu procuro trabalhar muito mais a consciência financeira. A pessoa entender qual é o seu estilo de vida, qual é o padrão de vida dentro desse estilo, qual o custo disso, como eu custeio essa minha vida, né? Isso não é... Daí você pode falar, poxa, mas isso é uma questão elitista, né? Eu já ouvi isso, né? Nossa, mas será que esse teu projeto não vai atender somente classe A, B e C? Eu acabei de ler um estudo que foi feito na Universidade de Tocantins, né, de uma pesquisadora da Universidade de Tocantins, um artigo com 2 pesquisadoras de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Elas fizeram um processo de educação financeira para pessoas acima de 60 anos com renda de até 2 salários mínimos. Olha que interessante. De acordo com o IBGE, 2 salários mínimos é classe E. Então, dá para trabalhar isso em todas as classes sociais. É criar o que eu chamo da consciência financeira. Sim. Que eu acho isso importante. E isso entra muito aí, vocês comentaram da saúde mental, né? Porque eu acho que a gente fala muito sobre saúde física, né? Ao envelhecer, mas a gente deixa para trás um pouco a saúde mental, né? A saúde psicológica, assim. Então eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que pode nos ajudar para ter uma velhice mais feliz e mais solar? Eu acho que eu gosto muito de pensar que a saúde mental, ela também é física. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso e ela falou, gente, a saúde mental é física, né? Quando uma pessoa tem que tomar um antidepressivo e quando ela tem que tomar um remédio para diabetes, é a mesma coisa. Porque ela está tratando o cérebro dela, o funcionamento do cérebro dela, né?
Então, acho que a gente precisa primeiro desmitificar essa questão e entender que a saúde mental, ela não é um mito. Ela não é assim, isso é problema da sua cabeça. Não, é problema da minha cabeça e por causa disso eu vou no psiquiatra, eu vou no né? Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Eu ia falar mindset, mas eu acho que a gente pode falar em português, né? É uma mudança é um ajuste mental mesmo, né? Que tem a ver com como você enxerga a sua vida. Isso você pode aprender cedo ou tarde. Ou tem gente que nunca vai aprender, né? Porque tem gente que faz um esforço sobre-humano para não aprender isso e consegue, né? Então, eu acho que a aula sobre uma vida solar devia ser dada na infância mesmo. Porque é isso, gente. Na verdade, a gente precisa enxergar as coisas com um olhar bom, mas não um olhar fora da realidade. Porque o olhar fora da realidade é negar que eu estou envelhecendo. E não, isso não vai chegar. Você está com 70 anos, não, eu não vou envelhecer. Né? Então, acho que é falar sobre isso. Acho que hoje a gente tem me incomodado muito nas redes sociais o excesso de problematização e de alertas. Eu tenho feito uma dieta, apesar de eu ser uma pessoa que produz conteúdo nas redes, tem me feito mal. Eu não quero falar só sobre os problemas, eu quero muito chamar para soluções, mostrar um pouquinho do lado solar da minha vida, né? Então, eu acho que a saúde mental tem a ver com isso também. Você se proteger, fazer dieta de informação, entender o que você consome de comida, de informação, quanto que você dorme, né? São escolhas, você não precisa ser rico para isso. É uma questão de consciência mesmo, né? Acho que eu não tenho muita resposta, mas acho que é essa chavinha aí. Mas eu concordo. Eu acho que essa questão do que você fala do mental também é físico, né? É uma questão hormonal muitas vezes, né? Assim, o diabético toma um determinado remédio, por que a pessoa que tem uma depressão, uma ansiedade, ele não vai tomar uma medicação? Tem muito preconceito ainda também agarrado a tudo isso, né? Mas assim, eu acho que objetivamente, quando você fala, a Cris até citou agora há pouco, uma terapia é importante para quem consegue fazer, está disposto, eu acho que é bacana. Mas tem uma coisa que eu costumo recomendar para as pessoas, que eu acho que quando entrou na minha vida fez uma mudança muito grande, que não custa nada. Meditação. É maravilhoso mesmo. É meditação. Eu acho que isso não custa absolutamente nada. É você e uma parede, né? Assim, acho que parede é fácil de arrumar, né? Um local mais tranquilo. E às vezes até não precisa da parede, porque você está falando da meditação budista, né? Eu tenho dificuldade, eu aprendi a meditação transcendental durante a pandemia, aprendi online, e foi maravilhoso, porque eu entendi que eu não estava alcançando a iluminação, que eu não precisava espantar todos os meus pensamentos, que era só uma forma de limpar e ir para um oásis ali. Eu entendi muito na pandemia, desculpa te interromper, que dentro é maior do que fora. Quando a gente entende isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, né? E a gente se conhece pouco, né? A meditação permite que a gente comece a conhecer um pouquinho, né? E ampliando isso. Então, eu acho que se tem uma questão que eu acho que todos podem praticar, porque não tem, as pessoas falam, eu não consigo esvaziar minha mente. Gente, você não vai esvaziar mesmo, não. É impossível esvaziar a mente. A minha mestre de meditação fala, né, que numa sala de meditação, se alguém conseguir esvaziar a mente, não pensar em nada, chame o SAMU. Porque provavelmente essa pessoa deve estar em morte cerebral. E nem sabemos se em morte cerebral você não pensa nada, mas assim, ela deve ter acontecido alguma. Não existe como não pensar. A gente tem essa fantasia de não medito porque não sei. Ao contrário, é o que você faz com o teu pensamento. Ele virá. Eu posso agarrá-lo ou não. Na verdade, eu acho que a gente precisa desmitificar a questão da meditação, né? A meditação é quase como se você arrumasse um jeito de assistir a tudo. De fora. Exatamente. Mesmo de fora de você. É a mente olhando pra mente. Total. E aí agora, para finalizar o nosso papo, que tá muito legal, mas enfim, temos que finalizar. Queria saber se tem algum conselho, algum aprendizado que a Cris de 52 daria para a Cris de 22, e algum conselho ou aprendizado que o Edson de 59 daria para o Edson de 29. Gente, a Cris de 52 falaria, para de comprar roupa e guarda um pouco de dinheiro. A Cris de 52 sofre com isso. Hoje a minha relação com o dinheiro é diferente, mas pelo fato de eu ter me tornado autônoma, ainda é uma questão bem complicada para mim. Então acho que esse seria o grande conselho. Assim, não é para de comprar roupa, mas assim, pode comprar roupa, mas guarda dinheiro também. Olha, acho que principalmente a questão, não deixe que o medo, né,
domine algumas circunstâncias, né? O medo de falhar, o medo de não cumprir com a expectativa do outro. Acho que eu fiz isso por muito tempo. Hoje um pouco da maturidade me ajuda a olhar para isso, assim, e devagarzinho ir mudando, entendendo que eu posso ter os meus desejos, né? Posso ter os meus objetivos, né? Definidos, sem que eu precise justificar muita coisa, né? E eu acho que esse é um ponto, né? Aprender a dizer não, né? Poder dizer mais nãos do que eu já disse, né? E tentar um pouco essa coisa de cumprir com a expectativa das pessoas. Eu acho que eu ainda tenho isso, não é que eu não está totalmente resolvido, mas eu acho que hoje eu consigo perceber isso melhor. E talvez se eu tivesse começado a fazer isso mais cedo, não sei como seria a minha vida, mas eu tenho uma fantasia que talvez isso fosse uma coisa que, né, conduziria para outras coisas. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida mais leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar eu queria saber de vocês, o que vocês fazem para relaxar? Eu acho que eu faço pausas. Pausas são importantes. Isso é uma coisa que eu aprendi a colocar na minha vida, assim. Pode ser uma meditação, essa meditação transcendental, que eu até tenho feito pouco, mas eu medito pelo menos uma vez por semana. Mas eu acho que aquele momento em que você fala assim, agora, nesse momento, eu não vou fazer nada. Na casa do meu namorado tem uma rede, acho maravilhoso. Acho que uma rede convida ao relaxamento. Os nordestinos sabem das coisas. Sabe, a rede é comum lá, os índios sabem das coisas, então acho que tem um pouco isso. E principalmente, em todos os momentos da vida, eu acho que o humor me ajuda muito. Isso é um grande aprendizado que eu trago na vida, assim. O humor é a coisa mais legal que existe, porque, de fato, você consegue estar no meio de uma situação difícil, como eu já vivi situações difíceis, e o humor me tirou dali, e me fez olhar para a situação que era uma tragédia e virou uma comédia, entende? Assim, acho que nos distancia dessa posição de autocomiseração, de reclamação, né? Acho que é isso. Usado você trazer essa questão do humor, porque eu venho de uma família, né, assim, minha mãe era muito bem-humorada, né, assim, e ensinou isso para os filhos. Isso né, é assim, maravilhoso. É fantástico, né, assim, então, nunca, a gente tem situações, às vezes, na família, às vezes meio difíceis, assim, um pouco complicado, mas se eu tô com as minhas irmãs, sempre sai alguma história. Sempre sai, às vezes, minha mãe fazia isso, a gente faz. Então é muito interessante, né? Minha irmã mais velha fez uma cirurgia uns anos atrás, tudo mais, estava repousando, eu fui com a minha outra irmã, ela mora em São Paulo, a gente foi vê-la, tal, com meu filho junto, minha sobrinha. E a gente chega lá e ela falava, a gente começou a conversar, e chegou uma hora ela falou, dá pra vocês saírem do quarto? Eu não posso rir. Né? O médico recomendou eu não posso rir, eu tô rir. com medo de dar risada, porque assim, não tem situação que fique insustentável. Porque sempre alguém vai ter uma piada, sempre, acho essa questão de humor importante. Mas assim, voltando à tua pergunta, na verdade, eu acho que assim, eu acho que, por incrível que pareça, uma coisa que me relaxa bastante, a música me relaxa muito, né? A mim também. Essa questão da meditação, obviamente, mas por incrível que pareça, o trabalho me relaxa. Olha que legal. O trabalho é uma coisa que, assim, trabalhar com pessoas, mais do que com tecnologia também um pouco, mas eu diria que hoje eu sou muito mais uma pessoa do mundo das pessoas do que da tecnologia. E é muito curioso porque lidar com pessoas para mim é muito relaxante, né? Me energiza até, sabe? É uma coisa que... E eu atualmente, né, voltar para o mundo acadêmico, né, coisa que eu não tinha uma experiência, estudar está me relaxando muito, né? E esse desejo de... Eu estou estudando e falo, eu preciso mais, porque tem mais coisa para aprender. Não no sentido da ganância, né? mas no sentido de falar, nossa, isso daqui é legal, tem mais coisa. Isso me relaxa. Eu passo horas lendo, né? Eu comprei um tablet só para ler artigo acadêmico, para poder ler. Isso vai me... Eu sinto que no final tem uma coisa de um relaxamento muito grande. Sim. A praia mais incrível que vocês já visitaram? Olha, eu vou falar de uma praia que mora no meu coração. Eu estive lá há pouco tempo, que é Alter do Chão, no Pará. É uma praia de água doce, né? É uma tribo indígena, na verdade é uma reserva indígena e inclusive está muito ameaçada. É importante visitar Alter do Chão sabendo que você está indo numa reserva indígena, que é muito importante que aquelas terras sejam demarcadas para eles.
eu tatuaria o rio Tapajós na minha pele, porque é um rio maravilhoso, um rio limpo, um rio doce, aveludado, é uma coisa maravilhosa. Então você navega ali, né? Fica no distrito de Santarém, é um distrito de Santarém. Você navega num rio que tem de largura 25 quilômetros. Então eu já estive no Caribe, né? Já estive em Cartagena, nas praias ali perto. Já estive em Cancún, já estive em Curaçao. Mas essa é a praia mais linda. Alter do Chão é a praia mais linda que mora no meu coração. É engraçado porque quando você faz essa pergunta, não me remete a um lugar, mas a um momento. Né? Assim, eu acho que talvez uma grande experiência que eu tive no começo dos anos 80, bem jovenzinho, fui para Canoa Quebrada. Assim, e na época que não tinha Canoa Quebrada, não tinha estrada para chegar, não tinha energia elétrica. Tanto que eu nunca mais voltei e espero nunca mais voltar a Canoa Quebrada. Porque o que me remete é aquela imagem. Tá bom, aquela Canoa Quebrada. Então, assim, então não é necessariamente o local, é aquela que não existe mais, né? Da Lua Estrela. Da Lua Estrela, assim, e chegar lá. Né, vocês te largavam numa estrada, um local que você tinha que subir um negócio, rolar, chegar lá, arrumar um lugar para ficar na casa de pescador. É onde a canoa quebrou e ficou, né? Ficou, exatamente. Maravilhoso aqui. Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo para estar agora, qual seria? Olha, nesse momento eu tô achando ótimo estar aqui em São Paulo, na casa do meu namorado, porque tem muito a ver, inclusive, com esse programa. Eu comecei a namorar aos 52 anos com um homem de 56. E a gente tem falado muito que, assim, o etarismo não está presente na nossa relação. A gente tá super apaixonado, a gente tá transando pra caramba. Então, assim, cara, olha que coisa maravilhosa. Uma mulher de 50 anos, apaixonada, nem sei o que é menopausa, sabe assim? Então, o lugar que eu quero estar é aqui mesmo, nesse lugar que eu tô. Quer dizer, na casa do meu namorado, daqui a pouco. Olha, claro, tem lugares no mundo que seriam muito atraentes. Eu gosto muito de Portugal, por exemplo, um país que tem uma paixão muito grande. Além das origens, né? Mas cada vez mais eu tenho essa questão do olhar para dentro. Eu acho que o melhor lugar do mundo, como diria o Gil, é aqui e agora. E onde tem afeto, né? Também. Eu acho que é fundamental. Eu acho que isso a maturidade nos ensina. A gente busca mais o dentro e o afeto, né? E para finalizar, de vez agora, a tradução de verão perfeito para vocês. Eu acho que o verão perfeito, eu não penso num lugar. Eu penso muito mais no clima. Ele tem cerveja, porque eu adoro cerveja. Ele tem amigos ou afetos, né? Eu acho que isso é importante. Ele tem sol, claro, chuva, né? Pode chover de vez em quando no fim da tarde. Mas eu acho que o verão perfeito tem a ver com esse clima de relaxamento e de afeto. Se for numa praia, melhor ainda. Mas dá pra ser no interior de Minas, em Tiradentes, por exemplo. Dá pra viver um verão delicioso, né? Dá mesmo. Eu tenho essa questão também, né? Desse cuidado, sabe? Assim, lugar que você possa estar com gente que você curta, né? Essa questão do afeto é fundamental, né? Que você possa ter boas conversas, se divertir, dar risada, tomar um vinho, mesmo no verão. Pode tomar um vinho rosé maravilhoso? Pode ser cerveja também, eu também gosto de cerveja. Mas eu acho que tem essa questão de poder tá com... É muito mais, talvez, a relação, as pessoas, do que necessariamente o local. Então, pode ser em qualquer lugar. Mas eu acho que tem esse ambiente que você se sinta, né, convidado a estar, né, que te faça bem. De preferência que a gente possa rir. Sim, eu acho muito fundamental. Com certeza. Conversar e rir muito. Isso não tem outro caminho. Não é? Né? Não existe outro caminho que não seja esse. É isso. Bom, gente, queria agradecer demais vocês, Cris, Edson, por esse papo. Foi incrível. Foi lindo. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Adorei conhecer o Edson, adorei conhecer você. Foi um prazer. Prazer. O que precisar. Enfim, bom, para todo mundo que tá aí, espero que vocês tenham gostado tanto desse papo quanto a gente, tenham aprendido tanto com esse papo quanto a gente. E, enfim, é isso. Sigam The Summer Hunter nas redes, curtam, compartilhem esse podcast, avaliem o Desenrola na plataforma de áudio favorita de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.